Olá, gente, aqui é Alfredo falando. Vamos a continuar analisando os hexagramas. Hoje toca o hexagrama 18, o último foi o 17, né? E aqui vocês estão vendo a ficha técnica, né? De alguma forma, eu tenho que falar para dois públicos, né? Aquele que quer só interpretar sua resposta e aquele que quer estudar, que foi, na verdade, o propósito inicial do canal, né? Aquelas pessoas que querem realmente estudar. Bom, para quem quer estudar mesmo, aqui tem uma ficha técnica com muita informação resumida, sintetizada em uma página. Isso é muito útil, inclusive para aquele que habitualmente faz consultas do I Ching, porque só de ver aqui você já tem, sabe, um visual, o big picture, né? Você tem um visual total da situação e as relações que o hexagrama tem. Aqui estamos vendo o hexagrama 18, né? Mas olha todas as relações que ele tem. Ele tem um hexagrama anterior, pelo qual se provoca uma sequência, né? E depois tem um hexagrama posterior, com o qual também se provoca uma sequência. Então, por exemplo, nós estamos vindo do 16 com o 39. O entusiasmo que passa pela experiência do 39, que se completa, vai dar no seguir. O entusiasmo que supera os obstáculos, que supera os impedimentos, vai dar o seguir, né? O entusiasmo necessário para superar os impedimentos. No 17 temos com 53, então há uma sequência lineal, vamos dizer assim, do hexagrama principal com o nuclear, que dá de novo no principal, que dá no nuclear, que dá de novo no principal, que dá no nuclear. Ou seja, tem relação tudo. O hexagrama nuclear também tem relação com o próximo hexagrama, porque o hexagrama nuclear é o que completa a experiência do hexagrama, ok? Então aqui já temos muitas pautas que dão uma informação total, né? Na sequência vemos que do 17 para o 18, alegremente, aquele que alegremente segue a outros, isso gera negócios. Já sabemos que o I Ching, do ponto de vista literal, é um tratado civilizacional. Ele sempre está falando de governança. O assunto central do I Ching é a governança. E a governança de uma civilização, de um país, de uma comunidade, de uma família, ou da própria vida. A própria vida também tem que ser governada. A gente tem que tomar decisões e essas decisões constituem uma forma de governo, né? Então, aqui eu falo para dois públicos, mas os dois podem, nos dois casos, tanto do I Ching oracular como o I Ching, livro de alquimia civilizacional, e entre esses dois extremos, tudo que pode caber em termos de analogia, família, casal, sociedade, comunidade, país, civilização, região, civilização humana, tudo que pode caber no meio desses dois extremos pode ser analisado a partir do I Ching. Então, se se realiza a situação do seguir baseado em uma pulsão natural de evolução, hexagrama 53, depois o que vem é o controle de danos, vamos dizer assim, porque o próprio seguir, pela própria natureza do seguir, ele às vezes se torna mecânico, né? E o I Ching é um sistema, e todos os sistemas sofrem entropia, e entropia é perda de energia, né? Então, o próprio seguir, de alguma forma, pela sua própria natureza, gera uma situação de entropia que se manifesta em uma situação de degradação, em uma situação de apodrecimento, né? O nome do hexagrama já não deixa muita dúvida para interpretar, né? E o 18 forma o par com o 17. Lembra que os hexagramas todos formam pares, então é bom analisar a complementaridade entre os pares. Então aqui está toda a informação sintetizada de tudo o que eu vou falar nesse vídeo, né? Já vemos que se o hexagrama 17 é a arte de fluir,
com a vida, a arte de fluir com a nossa realidade exterior, com aquilo que nos acompanha, aquilo com que a gente convive, né? Pode ser muitas coisas, pode ser um casal, pode ser, depende do que você perguntou. Né? Perguntou pela empresa, bom, as pessoas com que você convive na empresa, os problemas, os desafios, tudo que tem a ver, né? Então, o seguir é uma forma de casar com essa realidade exterior, é uma forma de sincronicidade, de movimento alegre, é não seguir o fluxo, é se associar, né? No caso do 18, é o oposto, mas é o oposto complementário. Se o 17 é a arte de fluir com a vida, o 18 é a arte de desobstruir o fluxo da vida. Então, se no 17 é seguir, aqui é deter o fluxo, né? Se no 17 é se associar, confiar, aquele movimento alegre, casar, né? aquele encontrar o rumo, seguir uma ideia, seguir um projeto, seguir uma pessoa, seguir uma situação X, aqui se trata de deter o fluxo e provocar uma investigação penetrante, sum, o trigrama inferior, sum, evento e penetração e informação. São as ordens também que se dão. Tem muitos significados, sum. Basicamente, aqui está falando de gerar uma investigação penetrante e sob um critério de reflexão equilibrado, quieto, calmo, é a quietude da montanha, é Ken. É a reflexão sobre uma investigação profunda. Tem que ser identificado o podre. É um hexagrama que, obviamente, pelo mesmo motivo que todo mundo adora o hexagrama 11 e detesta o hexagrama 12, aqui as pessoas costumam gostar de uma resposta com o hexagrama 17 e não gostam de uma resposta com o hexagrama 18. Não é precisamente um hexagrama agradável, né? Mas um oráculo que estivesse feito só de situações agradáveis, como aquelas cartas de tarot que tem novas, tem um monte de sistemas inventados, né? Que são todas boas, são todas são todos elogios, sabe? Esses astrólogos que publicam, se você está o signo, então são todos elogios. Ah, a pessoa diz, nossa, não, o I Ching não é assim, o I Ching fala do que tem que falar. Aqui no caso está falando de um podre, né? Todo mundo pode, do ponto de vista folclórico, até da própria vida, do dia a dia da gente, saber que existem os podres e que todo mundo pode ter os seus podres. E aqui estamos falando de uma situação que pode ter diferentes níveis, né? Dependendo da linha que saísse no hexagrama, né? Se fossem as primeiras 3 linhas, é quase que suave, né? De alguma forma, porque está dentro de sum. Já depois a coisa se torna um pouquinho mais enfática, mas tem que ser identificado o podre, porque se prosperar vai dar infecção, vai dar gangrena, vai dar câncer, vai dar alguma coisa, né? Por analogia relacionada com algo muito ruim, né? Então, de que se trata? Se trata de identificar o podre, de agir, ou seja, restaurar a ordem e reverter o paradoxo. Eu falo aqui de um paradoxo porque justamente o que acontece com aquilo que está podre, ou que está começando a apodrecer e não é controlado, isso provoca um paradoxo, porque esse podre é algo que não deveria estar ali, deveria ser algo que teria que ter sido jogado fora, eliminado, o antes possível, se for possível, no comecinho, né? Então, é um chamado à ação corretiva. É um chamado à ação corretiva. Vocês lembram no hexagrama 15 com 16, né? O 15 é uma forma de maneirar também o que vem do 14. Ou seja, um poder muito grande tem que ser maneirado. No 15, a modéstia, o que faz? Eleva o que está de menos e desce o que está de mais. Se a gente vai ver isso em termos econômicos, por exemplo, eleva a situação econômica dos mais pobres e diminui um pouco a situação econômica financeira dos mais ricos, provoca uma espécie de equilíbrio, né? Então, cada hexagrama tem uma forma de equilibrar o outro. Aqui no caso,
o trabalho no que está apodrecendo ou apodreceu é necessário, porque senão não é possível seguir. Está condenado ao fracaso porque se trata de um paradoxo. Se trata de algo que está vivendo em um tempo que não pertence, que teria que ter sido jogado fora, porque começou um processo de apodrecimento. E então o hexagrama é o chamado a uma ação corretiva. Do ponto de vista visual, assim, o ideograma QKU, hexagrama 18, representa um vaso, um copo, um vaso com vermes. Com vermes. Algo que foi negligenciado, algo que foi corrompido, algo que está apodrecendo, literalmente. Vocês podem encontrar nas suas perguntas e nas suas respostas, começar analisando por aí, a ver, em relação a essa situação, a esse assunto todo, né, pelo qual eu estou consultando, bom, aonde que está o podre? Aonde que está o podre? O podre é algo que seguiu e não deveria ter seguido. É uma equação que está errada, mas que ainda assim continuou. Então tudo que está para frente vai estar errado. Isso não é outra coisa que um paradoxo. Simples assim. Então, e detalhe, é algo que apodreceu por dentro. Viu quando você vai comprar aquela fruta gostosa, aquele abacaxi cheiroso, corta ele e está tudo podre? Bom, ou está um pouco podre, ou está começando a ficar podre, aí você, tira esse pedacinho. Entende? O hexagrama fala de uma situação assim, que a gente tem que fazer as analogias, mas basicamente algo que apodreceu por dentro é algo que é uma corrupção endêmica. Já tem vermes, já não, isso aí tem que tirar os vermes, tem que desinfectar, tem que colocar água sanitária. É uma corrupção sistêmica, pode se tratar de milhares de coisas. Em termos institucionais, pode falar de leis podres. Em termos de empresa, pode falar de projetos podres, que já tem um ingrediente aí paradoxal, que não vai dar certo, já tem incluída uma entropia que vem de antes, que vem do passado, por isso fala dos pais e das mães, principalmente do pai, né? A mãe aparece só na segunda linha, né? Mas pode falar qualquer coisa, uma civilização de um país, quando se trata do assunto civilizatório, quando se trata do assunto político, da governança, é algo extremadamente grave. A gente tem que fazer analogia com a nossa vida, que se trata de algo que poderia chegar a ser muito grave ou que, inclusive, poderia já estar no estágio da gravidade, né? Então, mas é algo que tem que ser manejado. Pode ser a nível sociedade, pode ser o apodrecimento de uma relação. Muitas pessoas às vezes consultam por esses assuntos. Pode ser um apodrecimento da cultura, alguma influência cultural que não deveria estar aí, que é errada, que é uma coisa que está gerando um monte de problemas, né? Uma corrupção do próprio sistema, a gente está vendo isso acontecer, está vendo os podres do sistema aparecer como explosões infecciosas, né? Cada uma dessas, por exemplo, uma bolha financeira que estourou, não é outra coisa que um podre que não foi manejado na hora que teria que ser manejado. Se tivesse sido manejado na linha 1, tudo bem. Até na linha 2, tudo bem. Já na linha 3 a coisa começa a ficar um pouquinho mais violenta. E na linha 4 nem falar. Mas, então, a questão é ver se se trata, se você consultou sobre economia, sobre o seu negócio, sobre a sua saúde, né? Enfim, milhares de coisas, identifique o podre do assunto. São 6 níveis de evolução dessa situação de apodrecimento, ok? Tem pelos pais, pela mãe, né? Em qualquer caso se fala de uma questão que vem do passado, de alguma forma é uma coisa que chega por herança, é uma decisão anterior que não deveria ter prosperado, vamos dizer assim, ou que estava condenada a não prosperar, que apodreceu, né?
está falando de uma herança, está falando de algo que chega meio como por inércia. Sim? Está errado porque é anacrônico, não pertence mais ao tempo presente. Então tem que ser renovado, tem que ser removido. E, em um caso grave, tem que ser eliminado. Essa é a mensagem do hexagrama, ok? Mas não é uma mensagem de desespero, é mais bem uma mensagem de oportunidade, porque se vocês veem a sequência, né? O que diz a sequência que vai para o hexagrama 19? Se se trabalhou no poder, se se realizou o conhecimento completo desse hexagrama 18 com o seu hexagrama nuclear 54, se há negócios, se há uma negociação onde tem um acordo, se pode crescer, pode se agrandar. Hexagrama 19. Então, a realização do hexagrama está dizendo que, manejando essa questão, pode crescer. Né? A gente pode, inclusive, analisar isso com questões psicológicas, com questões de psicoanálise. Pessoas inmaduras, pessoas com 40, 50, 60 anos, mas que as atitudes, a mente, os conceitos, as referências da pessoa são de um rapaz de 20, ou uma mulher, um homem, qualquer coisa, né? A gente pode relacionar com isso. Há um podre aí que não deixa a pessoa amadurecer. Há um problema, há um obstáculo psicológico que não deixa a pessoa evoluir e amadurecer conforme com a sua idade, né? Seria, por exemplo, outra forma também de interpretar esse hexagrama, né? Porque de alguma forma a mensagem é optimista em algum sentido, porque esse desordem, esse errado, esse podre, cria uma oportunidade. Uma grande oportunidade para uma grande obra de restauração, de correção. Tem milhares de heróis nacionais, de milhares de países e de culturas que têm esculturas e tudo a mais, porque foram grandes restauradores, né? Então é uma grande oportunidade, é uma situação que pode gerar uma renovação, uma correção que dá do caos para o ordem, e isso é bom. Por isso que na linha 5 vemos que diz que o governante que consegue manejar a questão desses podres recebe elogios, né? Porque é algo realmente digno de ser elogiado, né? Um exemplo, vamos ver, por exemplo, um exemplo político, de por que uma questão como essa é muito, muito, muito grave. Nós vimos que quando assumiu Xi Jinping, eu não lembro exatamente, se foi lá para 2015, por aí, a primeira coisa foi a questão da segurança e o ataque frontal contra a criminalidade de qualquer tipo. E olha que na China tinha, e tinha com força. Tinha facções muito poderosas na China, muito. A corrupção era endêmica, era sistemática. O que se roubava era uma coisa mais terrível, terrível. Ele heredou um problema, um podre imenso na China, imenso. Hoje em dia a China é um dos lugares mais seguros do mundo, onde não tem quase, deve ter, porque é impossível você controlar 100% de um território como o da China, e muito menos um 100% da população da China. Imagina que são 7 vezes a população do Brasil, né? Imagina uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, com 7 vezes a população. É algo absurdo. Mas, hoje em dia, a China é realmente um lugar muito, muito seguro. Qualquer menina pode sair de minifalda às 3 da manhã, 4, 5 da manhã, pode incluso estar bêbada, pode ter bebido, pode estar, e não vai acontecer nada com ela.
É raríssimo que tenha algum tipo de situação assim. É mais fácil ser atropelado por uma moto, que aí sim os chineses têm um caos terrível, né, na questão do trânsito automotivo, né? Eles têm um caos incrível, que em algum momento eles vão ter que manejar, porque isso dá muitos acidentes, né? Acho que inclusive na estadística, não sei se é a causa principal de morte ou uma das principais é por atropelamento, porque as motos andam pelas calçadas, andam no meio das pessoas, crianças, é uma loucura. Mas essa questão da criminalidade eles conseguiram e conseguiram mesmo. Outra é a questão da ecologia, né? Isso está reconhecido inclusive por revistas especializadas. Eles realmente já tocaram a cume da poluição industrial e estão descendo muito rápido. Muito rápido. Só de ter substituído 50% dos carros e dos caminhões e dos ônibus e não sei o que de motores de combustão para motores elétricos, isso já deu uma diferença enorme. Já não tem mais aqueles níveis de poluição, embora ainda seja uma coisa que não está na mesma situação ótima da questão da segurança, obviamente. Mas por que a questão da segurança? Porque é uma questão de governança. Você não consegue governar se você está infiltrado por facções criminosas. Imagina uma situação de um governo, de um país, que está infiltrado em todas as suas instituições, desde a justiça, as forças de segurança, o legislativo, o executivo, as prefeituras. Imagina que você tivesse um país que está totalmente infiltrado por facções criminosas. Qualquer parecido com a realidade, né? Então, os podres, dependendo do que se trate, pode chegar a ser algo muito grave, que tem que ser manejado. Né? Então é isso, chegou a hora, se aparece hexagrama em algum assunto, é porque chegou a hora de investigar as causas raízes, ver aonde o negócio começou, a raiz do podre, e tomar conta, assumir a responsabilidade e empreender a reparação. E isso implica fazer o necessário. Nesse sentido, a gente tem que ter muito em conta que a filosofia do I Ching é a filosofia da meritocracia e é a filosofia da transcendência, do seguir, daquela coisa que completa seu ciclo de manifestação e completa o seu processo de transformação. Então, se trata de dois parâmetros fundamentais e a meritocracia está justamente para evitar o erro. Você coloca os melhores para governar, para quê? Para que não se equivoquem, para que sejam corretos e centrais. Se trata de uma situação justa e equilibrada e transcendente, ou seja, de longo prazo. De longo prazo. É outra coisa que a gente tem que ter em conta sempre com o I Ching. O longo prazo, tanto na nossa vida, como na vida do casal, como na vida de um país, como na vida de uma comunidade, como na vida de uma empresa, de um projeto, do que for, de uma construção, o longo prazo. O I Ching pensa assim, podemos concordar, podemos não concordar, mas esses eixos paradigmáticos a gente sempre tem que ter em conta em todos, absolutamente todos os hexagramas. Ok? Se trata de um assunto meritocrático, transcendente e como é de longo prazo, implica necessariamente um planejamento central estratégico de longo prazo. Por isso, se trata, a gente vê que não só na China moderna, governada pelo Partido Comunista, muitos séculos para trás, existem vários tratados, inclusive tratados que são de antes da era moderna, inclusive,
que falam da necessidade daquele planejamento central estratégico do Estado a longo prazo. Né? Isso não é... Às vezes as pessoas acham que o comércio, a economia e todas essas coisas nasceram no século XX, no século XIX, no século XVIII. Não, estão totalmente erradas. As pessoas que pensam assim, as pessoas que pensam, por exemplo, que as teorias liberais, as teorias conservadoras, as teorias industriais, as teorias financeiras começaram agora. Não, gente, isso tem miles de anos. E não aconteceu precisamente em Ocidente, tá? Ocidente é muito novo, Ocidente é burrinho, bastante burro mesmo, tá? Isso, por exemplo, a palavra algoritmo vem do nome de um persa, que era um matemático genial. Ou seja, gente, a coisa vem de muito longe, não cai naqueles argumentos daqueles que acham que descobriram a pólvora, porque a pólvora já foi descoberta há muito tempo, ok? Então, se trata de assumir a responsabilidade e empreender a reparação. O vento, o trigrama inferior, Sun, vento, dispersa a estagnação na base da montanha, ok? Essa estagnação se produz por quê? Porque no hexagrama nuclear, na parte de baixo do hexagrama, temos Tui. Tui é lago. Essa estagnação é uma acumulação excessiva de água. Ok? E já sabemos que o hexagrama nuclear fala do porquê e do para quê, ou seja, de qual é a tendência do hexagrama principal, do hexagrama 18. Qual é o porquê e o para quê de esse trabalhar no podre. Então temos que analisar também o hexagrama 54. No caso do 18, Sun dispersa a umidade na base de Ken. E Ken fica quietinha. É a montanha. A montanha tem como característica principal a quietude. Então é a calma, é aquele aprumo que você tem para pensar as coisas, aquela serenidade, sabe? Quietude e firmeza. Ok? Por quê? E porque também tem que colocar embaixo do seu controle a Chen, que está no hexagrama nuclear, que pode ser muito intempestivo, né? Então, de alguma forma, o hexagrama nuclear está justificando aquela questão de tomar conta do assunto nas suas raízes. O que fala o hexagrama nuclear? Aqui eu señalei nessa ficha um cruce entre o hexagrama nuclear do hexagrama anterior 17 com o 18. Por quê? Porque são os mesmos trigramas, só que estão invertidas as suas posições. Né? O 53 é Sun-Ken, o 18 é Ken-Sun. E em relação ao 17 com o 54 acontece a mesma coisa. Tui-Chen, Chen-Tui. Ok? Então, de alguma forma, existe também uma complementaridade de significado nesse sentido. Né? Se o 17 é adaptação natural, o 54 é uma desadaptação artificial. Na imagem diz que, pela eternidade do fim, reconhece o perecível. O que acontece no hexagrama 54? Se o hexagrama 53 é a união estável, o casal estável, harmônico, aquela associação harmônica que faz parte de um projeto de vida, que faz parte de um projeto empresarial, o que for, uma sociedade estratégica vai crescendo gradualmente, como menciona a imagem da árvore sobre a montanha. É uma ordem natural, é uma assimilação, é uma sedução. Se o 53 é tudo isso, o 54 é uma união turbulenta. É algo que funciona por ânsia de união, que pegar um atalho. É abrupto e vem desde o exterior. É o trovão, Chen, que agita o lago, Tui. É uma ordem forçada. De alguma forma, se a gente vai analisar isso
em termos estrictos, é uma aberração. É uma aberração, porque é como comparar uma relação sexual consentida com um estupro, por exemplo. Depende muito da situação pela qual você está perguntando, mas em qualquer caso se trata de uma ordem forçado. Se trata de uma aberração no tempo, é uma ânsia de união que não deveria acontecer. Por quê? Porque é um paradoxo. Provoca um paradoxo. É uma união por dominação. É uma união por manipulação artificial, sejam das circunstâncias, seja do que for. E nesse sentido, por ser um paradoxo, está condenado ao fracasso. Então, o porquê e o para quê do hexagrama 18 está explicado no hexagrama 54, né? Que fala, basicamente, de a necessidade de restaurar a ordem natural na sequência do tempo. O I Ching também, gente, é o livro do tempo. Todo mundo acha que não existe um livro do tempo. Até Bergson dizia que era impossível escrever a teoria do tempo. Bom, eu acho que ele deve ter ficado bastante surpreso quando, de velho, descobriu o I Ching, porque o I Ching é o livro do tempo. E aqui estamos falando de uma aberração no tempo, estamos falando de um paradoxo. Então esse paradoxo tem que ser manejado. E esse paradoxo se provoca por se adiantar no tempo. É por ansiedade. Procura um atalho. Né? O hexagrama 54 fala de uma menina que procura um atalho. A imagem é de uma menina que se adianta à irmã mais velha. E isso não cumpre com as normas da honra, né, culturais. Isso é arcaico na China. Né? Mas é o que está representando. Está representando uma menina, a irmã mais nova, que procura um atalho, porque está ansiosa, ela quer casar, né? E se adianta no tempo. E com isso quebra o ordem natural. E isso provoca um paradoxo. Mas ao mesmo tempo, essa pulsão natural é inevitável. É o impulso de se unir. É aquela febre que tem os adolescentes, né? É aquela situação, né? Pode ser visto de muitas formas, mas se trata de um impulso de se unir. Pode ser uma questão de cobiça, de ambição excessiva. Sabe aquela ambição que cega as pessoas? Bom, pode estar falando disso. Né? Vocês sabem que o I Ching, a parte desses paradigmas de meritocracia, o paradigma de meritocracia implica a forma de espiritualidade que tem o I Ching de se manifestar. Porque, do ponto de vista do I Ching, o espiritual, o divino, o sublime, aquilo que é o mais elevado de tudo, não está separado da ética, como é o caso de Ocidente. Ocidente não tem ética. Ocidente praticamente não tem moral. É uma civilização que caiu em uma espécie de apodrecimento, né? A gente vê que é um exemplo simples, ó. Hexagrama 18, apodrecimento total. Hexagrama 17, seguir. China, Estados Unidos, Ocidente. Mas se não quiser comparar assim, pode comparar de outro jeito. Por exemplo, vamos imaginar dois países comunistas, a China e a URSS. Aonde você vai colocar a China e aonde você vai colocar a URSS? A URSS vai aqui, apodreceu. E a China está aqui. Entende? Tem muitos exemplos assim. Não cair na questão raça da ideologia publicitária, porque a ideologia publicitária está confundindo muita gente. Né? E assim pode comparar milhares de coisas. Brasil e China, por exemplo. Finais da década de 80, a economia do Brasil era um 50% maior que a economia da China. Ou seja, a questão do apodrecimento acontece muito rápido. E você diz, a ver, que foi? Qual foi o apodrecimento
do Brasil que não permitiu o Brasil crescer como a China cresceu. Sei lá quantas vezes o PIB da China é do Brasil, deve ser umas 30 vezes, acho por aí. Qual que foi a diferença? Evidentemente tem dois sistemas, né, diferentes. São dois sistemas completamente diferentes. A China é socialista, o Brasil é capitalista. Bom, o que apodreceu? O que está em um processo de apodrecimento, pelo menos, né? Talvez possa ser recuperado, porque de isso trata o hexagrama. Justamente a proposta do hexagrama é trabalhar no que apodreceu. Então é optimista nesse ponto de vista. Então qual é a diferença? Aonde você coloca a economia brasileira e a economia chinesa? Obviamente a economia chinesa está aqui no 17 e a economia brasileira, em comparação de PIB ou de paridade de poder de compra, como você quiser, essa é a comparação que você pode fazer. E também pode fazer muitas comparações com eventos, situações do passado. Mas tem que reconhecer que se trata, esse instinto de união, essa ansiedade da união, se trata de uma pulsão natural, que não tem que ser reprimida estupidamente, tem que ser gestionada, porque essa pulsão natural é inevitável, é o impulso de se unir, aquele impulso de se completar, ou seja, é um impulso, é uma tendência natural para dar sequência à vida. É um propósito turbulento, mas ao mesmo tempo é fundamental para a continuidade da vida. É o sexo, é o desejo, é a ambição, é a cobiça, é o logro, né? É procurar o logro. Mas de alguma forma, tem que ter muito cuidado, porque é uma armadilha. É uma armadilha. É uma tentação. É uma tentação baseada em uma ansiedade de procurar um atalho para essa união. Roubar, por exemplo, é uma forma de procurar um atalho para ser rico. Entende? Né? Simplesinho, né, gente? Mas então, basicamente, é aquela tentação do diabo. Né? Se você cai na armadilha, você gera um paradoxo. Isso vai explodir na sua cara no futuro. Não tem como. É uma sequência lógica. É a sequência natural do erro. O erro também tem uma sequência natural. Tudo tem uma sequência natural. Então, se trata de entender e de atender àquela pulsão de tendência natural sem ceder à tentação daquilo que está fora da ordem. Tem que ser muito minucioso. Análise, investigação penetrante e reflexão calma. Né? Não pegar atalhos, não ir atrás da ansiedade. Ok? Olha que diz a imagem do hexagrama 54. Reconhece pela eternidade do fim, reconhece o que é perecível. Tem que aprender a reconhecer aquilo que é perecível. Se é perecível, não está destinado a trascender. Está destinado a morrer. Está destinado a ser fútil, fogo de palha. Isso mesmo. Então tem que gestionar o tempo da maneira certa e ficar muito ligado com a questão das paixões. Então, o podre tem um porquê. O porquê é o hexagrama 54. É procurar um atalho. É ir atrás da ânsia de união. O roubo, a corrupção. Um funcionário corrupto. É corrupto por quê? Porque está procurando um atalho para ficar rico. Fala, não, quanto que eu vou ficar aqui? 2 anos, 3 anos? Tá, vou roubar tudo que puder. É isso mesmo, é um podre social. É um podre na governança. Né? O crime em si mesmo, qualquer tipo de crime que você quiser analisar, é isso. É uma forma de criminalidade, a procura do atalho, a procura de se adiantar no tempo, é uma armadilha. Né? Isso pode ser, do ponto de vista de um casal, por exemplo. O casal está apodrecendo. Bom, o que acontece aí? Há uma traição. Há uma tentação, que não chega a ser traição, mas que há uma tentação. Né? O que é o que está apodrecendo? A atração sexual, o desejo sexual.
a confiança, o respeito. E depois, quem que está perguntando? Está perguntando aquele que trai ou aquele que é traído? Está perguntando aquele que sospeita que poderia ser traído ou sospeita que poderia trair? Quem que está perguntando? Em qualquer caso, as duas pessoas têm que procurar o seu podre. Isso é o que diz esse hexagrama. A causa do podre é a pulsão e tendência à corrupção para procurar um atalho. Prostituição, de alguma forma. Olha a linha 3 do hexagrama 54. É uma menina que se oferece como escrava. Isso é... E vai ser concubina, porque... né? Vamos falar aqui, gente, isso é prostituição. Simples assim, né? Mas isso pode se manifestar de muitas formas. Aquele que aceita um soborno está se prostituindo. Aquele que rouba está se prostituindo. Aquele que comete crime de alguma forma está se prostituindo. Aquele que deixa rolar a sua cobiça e faz qualquer coisa, não importa o que for, para pegar grana, é um prostituto, uma prostituta. Com todo respeito e carinho para as trabalhadoras sexuais, né? Mas trabalhar no podre é investigar e agir nos efeitos a partir da causa. Ou seja, a causa é restaurar a ordem natural. A forma que isso pode tomar depende do assunto. Você tem que ver essas analogias sempre no assunto. Mas se trata de algo meio subreptício, se trata de algo que não está muito na cara. Porque como vem de herança, vem do passado, chega por inércia, é algo que está relativamente meio como que naturalizado. Às vezes alguma atitude que a gente tem, que a gente não está reparando. Porque, e sempre foi assim, sabe, aquela coisa. Tem pessoas que têm gestos, por exemplo, que a pessoa não repara porque não está olhando para o espelho. Ela não está se vendo. Mas tem uns gestos assim despreciativos, e a pessoa nem repara essas coisas. E depois isso provoca uma série de problemas de relações, enfim, atitudes, né? E isso pode estragar as coisas também, né? Para mencionar algo mais assim, mais do dia a dia. E, inclusive, essa resposta, eu perguntei numa ocasião, pela minha esposa, estava com dor de estômago, nós morávamos em um povoadinho de 600 habitantes, não tinha nem nada, não tinha nada. A gente se curava com plantas, essas coisas, né? E ele estava com dor de estômago, tinha uns 3 dias e não estava dando certo nada que a gente fazia. Aí fui e perguntei para o I Ching. E o I Ching me respondeu com hexagrama 18 sem nenhuma linha mutável. E depois a gente foi conferir que efetivamente se tratava de vermes. Um tipo de vermes que está no intestino, que às vezes quando a colônia aumenta demais, é um verme natural que a gente tem, mas que quando aumenta demais provoca problemas. Ou seja, a resposta foi tão literal que você fica olhando para os lados assim, para cima, sabe? Para os lados assim, tipo procurando as câmaras, procurando os microfones. Você está me espiando, tem alguém olhando aqui, sabe? Então pode ser uma coisa, um podre pessoal, pode ser uma doença, pode ser também uma depressão, pode ser uma estagnação, uma situação psicológica, uma questão de hábitos, atitudes, mas tenha em conta que se trata de algo que vem de maneira inercial, é meio como que naturalizado, não é inadvertido, de alguma forma está normalizado, sabe? Então analisar e agir com profundidade e calma e restabelecer a ordem. Se não corrigir, se for débil e condescendente, se ceder na tentação, na concupiscência ou na autoindulgência, você pode estar perguntando sobre você mesma, você mesmo, e aqui você também tem que ficar ligado com a autoindulgência. Se cair na tentação, o podre prospera. Prospera para infecção, para gangrena, para câncer, o que for. Mas aí dá a estagnação. Olha que interessante. Quando eu falo das relações, dos hexagramas, eu vou agora depois analisar as linhas mutáveis uma por uma no seu significado, né? E não posso analisar todas porque imagina que cada um dos hexagramas dá 63
mutações possíveis, ou seja, cada hexagrama é um portal de tempo que pode se converter em qualquer dos outros tempos do tempo total, em qualquer dos outros 63 hexagramas, e inclusive qualquer desses outros 63 hexagramas podem se converter nesse aqui. Então cada hexagrama é um portal de tempo, seriam, aqui eu estou fazendo 6 linhas e agreguei também o que acontece com hexagrama 11 e hexagrama 12, que também tem uma relação muito interessante aí, mas faltam um monte. Depois você tem que aplicar esse método para fazer outros análises, né? Mas basicamente, olha que interessante, se saíssem as 4 linhas centrais do hexagrama 18, ou seja, o podre no seu interior, as 4 linhas interiores do hexagrama, daria como resultado complementar o hexagrama 12. Se saíssem a primeira e a sexta, daria o 11. No 17 é o contrário. Se saísse as 4 centrais, daria 11. Se saíssem a primeira e a sexta, daria o 12. Esses hexagramas têm muito a ver com o hexagrama 11 e o hexagrama 12. De fato, se a coisa estiver feia mesmo, você vai receber uma resposta com essas 4 linhas e vai dar o hexagrama 12. Lembra que o hexagrama 12 é algo ruim. É uma situação que está sendo governada pelos vulgares. E os seres mais inteligentes, mais espiritualizados, mais conscientes, que não são vulgares, se afastam. Porque são os vulgares que estão governando. Eles nem participam sequer do governo dos vulgares que chamam eles para participar. Ou seja, se o 11 é a paz, o 12 é a guerra. Não é a guerra, é a estagnação. Mas, do ponto de vista do I Ching, o oposto da paz é a estagnação. Porque a estagnação traz a guerra. Entende? Então é o bem e o mal. Se você pega a situação do podre no comecinho, ainda não se instalou, a linha 1 e a linha 6 são linhas que de algum jeito elas estão dentro do hexagrama, mas estão com um pé dentro, um pé fora. Está começando a situação, né? E aqui está acabando, essa está saindo, essa está entrando. Ainda não está iniciado, não está pleno o podre, entende? Aqui já está, nessas 4 linhas, ok? Então, se a gente pega o podre no comecinho e ao mesmo tempo analisa do ponto de vista ético, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais profundo que a gente possa ser capaz, essas 2 linhas vão dar o hexagrama 11. Entende? Se não trabalhar no que está podre ou apodrecendo, a gente vai dar o hexagrama 12 e isso não é nada bom. O podre, lembra, é um paradoxo no tempo. É um paradoxo no tempo que explode no futuro, explode na nossa cara. Como explode? Como crise sistêmica, como estagnação, como coisa que não vai para frente, como coisa que morre, que apodrece, não evolui, não cresce, não consegue chegar no hexagrama 19. Entende? É uma situação de desintegração, de ignorância, de pobreza. Entende? É isso mesmo. É isso mesmo. O hexagrama 54 é um governo que sacrifica algo que estrategicamente é muito importante, muito importante, por um oportunismo do momento. Pega um atalho, né? Você pode analisar isso de milhares de formas. Mas de alguma forma, como seria? O podre é algo que vem de arraste. Então, por exemplo, em termos da nossa civilização ocidental, da qual nós somos os reféns, né? Temos um monte de situações que vêm heredadas, que vêm de longe e que estão explodindo na nossa cara nesse preciso momento. Todos sabemos que Estados Unidos é a potência dominante do século XX, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas Estados Unidos heredou uma quantidade de assuntos que vêm do passado, antes de ele ser
o império. Por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, agora nós estamos vendo voltar a surgir na guerra da Ucrânia. Inclusive, é assombroso, porque até isso está acontecendo, inclusive até em regiões que são as mesmas regiões onde tinha acontecido com o exército nazista, né? Em Kursk, né? Aquela região, né? Sumi, aquela região é a mesma região por onde tentaram entrar os nazistas, né? Olha outro exemplo, algo que chegou até esse tempo, mas não deveria existir. Todos nós, como reféns da cultura ocidental, achamos que Europa, de alguma forma, particularmente Reino Unido, né, a Inglaterra, são o berço da democracia. Olha, são monarquias. Tecnicamente falando, não é uma questão ideológica, não é uma questão de opinião. São monarquias. Você abre a Wikipédia e olha o sistema de governo e são monarquias. Monarquias constitucionais, colocam um título daqui, um título de lá, mas são monarquias. As mesmas monarquias do século XV, XVI. É absurdo, é um anacronismo, é algo que está e não deveria estar. A situação de Israel com a Palestina e com o mundo árabe em geral começou pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes, na verdade, já tinha começado, mas o Estado de Israel nasce, né, legalmente no ano 48, né? Então, por exemplo, o que falei antes, as bolhas financeiras, aquelas coisas que não tem jeito, que cada tanto aparecem essas bolhas financeiras, as economias quebram, as pessoas ficam, os ricos ficam muito mais ricos, os pobres ficam muito mais pobres. Tecnologia, ecologia, por que a ecologia está fugida? E porque um podre que deveria ser sido tratado não foi tratado. A gente pode encontrar muitos exemplos em relação com essas ideias. Mas basicamente é isso, gente. Cada hexagrama é um portal dentro de um tempo como um todo, seja na civilização ou na vida própria. Aqui, mesma coisa, só que aqui é outro ponto de mutação, é outro ponto, cada portal, cada hexagrama é um ponto de mutação, é um ponto de inflexão. Aqui o ponto de inflexão é possível ser manejado a partir do trabalhar no podre, tendo em conta as causas principais, que estão representadas no 54. Por quê? Porque é simples, o erro dá um paradoxo no tempo, é um karma negativo. Você conhece a ideia de karma? Bom, então o 18 dá um karma negativo, se não é gestionado da maneira certa, dá um karma negativo. O 17 dá um karma positivo, né? Então, se trata de simplesmente de corrigir, eliminar o que tem que ser eliminado, desde corrigir até eliminar, né? Muitas coisas podem ser tratadas com diferentes níveis de ênfase, né? Mas também tem aquela coisa de algumas coisas que podem parecer muito inocentes, são coisas que seguiram, sabe? Seguiram alegremente, e o que segue, aquilo que segue, de alguma forma sempre vai ter um desgaste. Um sistema que segue, que se adapta e que segue, se adapta e segue, se adapta e segue, pode se tornar muito mecânico também. Tem muitas coisas podres que vêm de um movimento viciado que não é advertido pela consciência, vem por uma espécie de inércia. Tem muitos aspectos culturais que a gente pode ver no caso, né? Todo sistema se degrada, todo sistema tem entropia. Quando tem entropia na vida, a gente perde vida. Mas também a gente tem que ver isso em milhares de exemplos. A burocracia, por exemplo. A burocracia é um podre que não foi manejado corretamente, né? Então, milhares de exemplos. Uma máquina com um desgaste mecânico.
Você pergunta aí por que não querem meu produto? E porque a sua máquina tem algum aspecto que faz que seu produto final esteja feio ou errado, mal cortado, com alguns defeitos de acabamento, seja lá o que for, porque a sua máquina está velha, tem que trocar algumas peças. Pode ser desde o mais literal até o mais profundo. Então, investigue profundamente, ok? 17, arte de fluir com a vida. 18, arte de desobstruir o fluxo da vida, ok? Vamos para as linhas, gente. Linha 1. Não está grave, está no comecinho do apodrecimento. Não está grave. É pelo pai, alguma autoridade, alguma lei, alguma norma. Corrige tudo o que for necessário, mas de uma maneira piadosa em relação a aquele que foi a autoridade da qual a pessoa heredou aquele problema. Seja o pai, né? O caso diz literalmente pelo pai, né? Mas pode ser outra situação onde corresponda a alguma forma de autoridade que passou do passado para uma pessoa no presente. Não condena, ao contrário, é uma correção necessária, mas piadosa com o pai, piadosa com aquele do qual está heredando a situação. É o mesmo por inércia, faz parte. Se trata só de corrigir, né? E honrar o legado. É um filho, por exemplo, que hereda uma empresa endividada, né? Por diferentes motivos, e aí vai e diz, por que será que meu pai se endividou tanto? Aí ele descobre que naquela época ou ele se endividava ou ele fechava a fábrica, né? Então, faz o que tem que fazer, paga o que tem que pagar, né? É um novo governo, é uma reforma, tem que reformar uma situação, mas não é nada demais e também não é nada altamente condenável, ok? E olha o que diz, aqui temos a linha 1 e aqui temos o hexagrama complementar que daria se você tirasse uma resposta só com a linha 1 do hexagrama 18. Hexagrama complementar seria o 26, que diz o 26? Se relaciona, se informa sobre ditos e fatos do passado para afirmar o seu caráter, ou seja, atualiza o seu saber, sim? Se relaciona com aquele pai, com aquela autoridade da qual heredou o problema, né? Compreende o problema e assim afirma seu caráter e sabe como resolver o problema. E no hexagrama nuclear 54 é o nuclear do 26, que seria o complementar. No hexagrama nuclear 54 é o mesmo hexagrama nuclear do hexagrama todo, só que aqui sai como hexagrama nuclear do complementar, como hexagrama nuclear do 26, mas o significado é o mesmo. O que diz esse hexagrama? Reconhece o perecível pela eternidade do fim, ok? Então, dá fim àquela situação, simplesmente dá fim. Isso não tem que prosperar, isso acabou. Ó. O nuclear do 54 é o 63. Lembra que 63, 64, 1 e 2 são os 4 hexagramas nucleares dos hexagramas nucleares, que são 16. Né? Então você vê a coerência do assunto. Toma contato com ditos e fatos do passado, né? E reconhece o perecível. Não é uma situação tão grave, a coisa está para dar conclusão. Pronto, acabou. Né? Está começando o podre. Na linha 2 é a única linha que fala de deixar para lá pela mãe, né? De erros e do que apodreceu por causa da mãe. E de alguma forma isso tem a ver com questões culturais, questões de hábito, questões de referências da consciência, emoções, né? São questões que passam da mãe. A mãe é a que forma praticamente, de algum jeito, a cultura no esquema onde as mães cuidam dos filhos e os pais saem a procurar, né? Estamos falando do I Ching, estamos falando de algo de 5.000 anos de idade. Então estamos falando de algo muito tradicional e muito conservador em alguns aspectos. Mas nesse esquema, né? A mãe é a que transmite, por exemplo, a linguagem. Não é o pai. O pai não está, o pai está trabalhando. O pai tem pouco tempo, quando chega está morto, sabe? Dá colinho no neném e dorme com o bebê na cadeira.
o pai, entendeu? Quem ensina a linguagem ao bebê, ou seja, o início da cultura, é a mãe. Então, aqui estamos falando de uma questão cultural com que aqui tem que ser tolerante, não perseverar, não condenar. Se trata de tendências, questões que podem ser de ordem psicológico também, né? Em termos de civilizações, bom, vocês sabem, né? A gente tem racismo, machismo, antimachismo também, fascismo. A gente tem muitas coisas heredadas que estão aí, que não foram tratadas. Não foram tratadas. Simplesmente não foram tratadas. Senão não estaria acontecendo o que está acontecendo. Né? Você não teria situações onde as esvásticas se confundem com estrelas. E você não sabe muito bem aonde tem uma esvástica e aonde tem uma estrela. Né? Mas se trata disso. Olha o que acontece no hexagrama complementar 52. Aquietamento. Aquietamento. Não vai com o pensamento, o ser superior, não vai com seu pensamento além da situação. Não é nada tão terrível com educação, com instrução, né? Simplesmente a coisa pode ser corrigida. É uma pequena reforma que tem que ser feita. Mas não é também nada grave, né? Vai para, no hexagrama nuclear, é o 40. O que diz o 40? Perdoa as faltas e exime de culpas. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, a gente lida com um monte de gente que faz afirmações temerárias de assuntos dos quais não só a pessoa não sabe, sino que também não poderia saber. Ou seja, idiotas. A gente tem que lidar com muitos idiotas. Pessoas que realmente ignorantes, idiotas. Né? Sabe quando você tem um filho que é um idiota, porque um adolescente, o que faz um adolescente? Idiotice, né? E você tem que ter paciência, você tem que, né? Peraí, calma, vem cá, senta aí. Vamos conversar. Entende? E hexagrama nuclear, do nuclear 63 também. Após a conclusão, a questão está concluída, não é algo que é para concluir. É uma má formação, é uma má informação, né? Não falemos o que isso significa em termos de fake news e as consequências que pode ter, né? Só ver a realidade. Então aí tem a coerência novamente da linha 2, que vê o cerro da mãe, mas ao mesmo tempo não vai no seu pensamento além da sua situação, não é tão grave, e exime de culpa e perdoa as faltas porque o negócio está concluído. Ok? Nada grave. Vamos para linha 3. Linha 3. Aqui é uma linha yang em posição yang, uma linha que está numa posição forte. A correção é necessária, mas como é uma linha yang em posição yang, e o problema já cresceu bastante, ou seja, já é um podre que começa a ficar meio perigoso, sabe? Tem que ser manejado, porque já está um pouquinho mais grave, já não é a mesma situação da linha 1 e a linha 2, aqui já a situação é um pouquinho mais, sabe, não tem muita conversa não, tem que corrigir mesmo. E essa correção se faz de maneira impetuosa, sabe? É um filho que critica o pai porque o pai, né, cometeu um erro importante, né? Mas ainda assim não há arrependimento, porque esse ênfase, essa certa violência talvez na correção era necessária. Então não há uma grande falha. Por exemplo, imagine em uma situação personal, imagine, por exemplo, um pai que é forçado a expulsar o filho da casa. Ou, por exemplo, um gerente, um CEO que demite, é forçado a demitir a uma equipe
que é antiga, que trabalhou com seus pais, que são quase que tios, leais, gente boa, amigos, mas que eles ficaram incompetentes, né? Então é aquela situação em que tem que fazer algo que é ruim, mas que tem que ser feito, entendeu? Vai para a linha 4 é a necessidade infantil, é um mestre que tenta ensinar a um moleque algumas coisas, e justamente na linha 4, na linha 3 da linha 4, tem um moleque que é incorrigível. Então tem que, uma de duas, ou você obriga ao moleque a estudar, ou você abandona ele e deixa ele se foder. É essa situação, né? Mas isso no hexagrama 4, né? Que seria o complementar da linha 3, ok? E o que vemos no hexagrama 24? Que seria o nuclear do hexagrama 4. Retorna ao caminho, a um renascimento, a um reinício. De novo, esse seria o sentido dessa linha. Olha, a linha 4. A linha 4 já está grave. Essa linha está alertando sobre um assunto perigoso, sobre um assunto que pode provocar algo realmente ruim, né? É um alerta severo, essa linha, né? Sobre tolerar aquilo que é intolerável. Tem coisas que não podem ser toleradas. Simplesmente é assim. Essa linha, a linha 4, já saiu do interior. É a primeira linha do trigrama Ken. Já saiu. Está fora. E está numa posição de comando porque é o ministro. Essa linha tem muita responsabilidade. Não é brincadeira. Tá? Então é uma linha que não admite nenhum tipo de complacência, nenhum tipo de condescendência, nenhum tipo de concupiscência alguma, como forma, com qualquer forma de corrupção, de erro, de mal. Não pode permitir. Qual é a visão? A visão é a de um pai frouxo, né? Uma pessoa frouxa que não enfrenta o poder porque quer evitar conflito. Isso é precisamente o que não tem que fazer. O que não tem que fazer é ser frouxo e não enfrentar o conflito. Por que essa situação se dá? Porque é uma linha yin, em uma posição yin. É muito fraca. Está numa posição de comando, está numa posição de governo, mas é fraca. É um pai frouxo. É uma autoridade, um responsável, um chefe de família, um ministro, né, que não pode cair em nenhum tipo de autoindulgência, porque isso leva direto para a humilhação. Humilhação é uma das piores coisas que podem acontecer dentro do I Ching. Quando aparece a palavra humilhação, é porque realmente a coisa pode ficar bastante ruim. Os chineses se referem aos 100 anos de dominação britânica e de outros países também, todos infelizmente ocidentais, com exceção do Japão, né? Eles se referem a esses 100 anos, a esse século, como o século da humilhação. E esse século da humilhação talvez tenha sido, na história da China, se não o pior de todos os momentos da civilização chinesa, um dos piores, sem dúvida. Teve outros também, né? Mas, nesse caso, se fala de algo que não tem que ser permitido. É um gerente, por exemplo, que não demite a os incompetentes. Não demite, simplesmente é frouxo. Sabe? É um pai que não coloca limites nos filhos. É alguém que não está colocando os limites necessários, que não está enfrentando a situação da forma necessária. É uma pessoa que não está liderando a situação como deveria. Em termos civilizatórios, imagina o que falei antes. Imagina um governo que foi infiltrado por facções criminosas, né? E diz, não, deixa para lá, sempre aconteceu. A corrupção faz parte da governabilidade, deixa para lá. Não, entendeu? Não pode acontecer, simplesmente.
a política de apaciguamento e de financiação que teve do nazismo antes do nazismo construir o exército monstruoso. Porque muita gente fala do nazismo, mas ninguém fala de quem financiou o nazismo. De onde que eles tiraram grana? Se eles estavam quebrados. De onde que eles tiraram grana para construir esse exército monstruoso que eles construíram? Isso não saiu de qualquer lugar. Essa política de apaciguamento e de créditos foram fundamentais, né? Em vez de enfrentar a situação no começo, acharam que podiam controlar. Inclusive, acharam que podiam se beneficiar, né? Então estamos falando de uma situação muito grave. A continuidade do colonialismo, o roubo. Colonialismo é roubo, gente. Colonialismo é roubo. É roubo mais grave que o roubo que uma pessoa comete. Colonialismo é roubo a nível estatal. É um roubo, é genocídio, um monte de coisa horrível, né? Então, o roubo financeiro, uma situação, por exemplo, onde você tem, como falou o presidente Eisenhower, em determinado momento, quando deixa a presidência, cuidado com o complexo industrial militar, cuidado, porque estão tomando conta do país. Kennedy, até Nixon em algum momento, né? Mas se trata de algo que não deveria ter acontecido e que aconteceu porque não foi manejado no seu primeiro momento e está explodindo, basicamente está explodindo na nossa cara. Círculos viciosos. Pode ser um vício. Também. Círculos viciosos. Em qualquer caso, é algo que tem que ser manejado com extrema disciplina. Vai para o hexagrama 50, que é cozinhar para os nobres, e se vocês vão ver a linha 4 do 50, também não é para nada auspiciosa. E acaba na resolução, no 43. Então aqui está muito claro, né? Tem que ir para cima, enfrentar e resolver. Linha 5. É uma linha yin em uma posição yang. É um governante muito competente, porque está na posição do governante. O governante sempre é competente, sempre é a melhor possibilidade dentro, salvo em algum que outro hexagrama, que o governante é ruim mesmo, mas o governante só pela sua posição já é a linha mais competente para ocupar essa posição. Então ela é uma linha yin, em uma posição yang, mas é muito competente. Tem pouca energia, mas é muito competente. Consegue corrigir o presente, consegue articular, consegue negociar. Quando alegremente se segue a outros, haverá negócios. Lembra da sequência, né? Do 17 para o 18. Consegue negociar, consegue manejar, honra aos pais, corrigindo o passado, o presente que chegou do passado. E com isso colhe elogios, né? Recebe o passado em virtude, né? Então, sem necessidade de eliminar aquilo que foi antes, pode ser corrigido e a civilização pode continuar e se agrandar, crescer. A pessoa pode continuar e se agrandar, crescer. O projeto, a empresa, o comércio, o casal, aplique aonde você vê que está o assunto, né? Mas se trata de um líder sábio, um líder benevolente, que age com sabedoria e paciência e ao mesmo tempo firmeza, com uma qualidade meritocrática irreprochável. Por isso recebe os elogios tanto de pai, como de mãe, como de filhos e de tudo que está ao redor. Honra o passado, logra um acordo, pensa muito bem antes, pensa muito bem depois. Por isso, 3 dias antes para pensar e 3 dias depois para executar. Do ponto de vista individual, uma situação heredada, uma dívida, você pode heredar fama, você pode heredar profissão, você pode heredar filhos, você pode heredar uma casa, uma empresa, um conflito. Você pode heredar qualquer coisa, você pode heredar o governo de um país em determinado momento, né? Então, não denigrar, não desonrar, mas restaurar a ordem.
Um exemplo, a reforma universitária que aconteceu na Universidade de Pequim, lá para começo do século XX, 1911, por aí, Primeira República, aquela reforma universitária que foi liderada por muitas pessoas, mas que teve como principais a Chen Duxiu e Li Dachao, dos quais Mao era discípulo. E muito do que Mao aprendeu foi nessa universidade. Mao era estudante universitário na Universidade de Pequim, era muito jovem, Mao Zedong, né? Bom, de aí é como que vêm são as raízes da formação ideológica, filosófica, cultural do Mao, né? Inclusive na sua relação com o confucianismo e com as ideias do confucianismo, né? Então, por exemplo, teve na época um conflito com alguns confucionistas, porque uma das reivindicações que faziam esses líderes universitários, que eram professores, né? Por isso os professores são muito, e Mao também era professor, são muito respeitados, né, também na China. Eles eram professores e um dos planteios principais era a falta de direito das mulheres, por exemplo, entre outras coisas, né? Mas basicamente a falta de direito das mulheres em relação a estudar. As mulheres tinham proibido aprender a ler e escrever. Era considerado subversivo. Ou seja, a mulher era praticamente uma propriedade privada de um homem. E se apanhava, apanhava. Não tinha muito isso, não. E esse pensamento novo na Universidade de Pequim estava totalmente em contra disso. Inclusive, muitas das pessoas que seguiram esse movimento eram mulheres. A presença das mulheres no processo, na Revolução Cultural e na Revolução maoísta e demais, foi muito... foram protagonistas mesmo. Então, tem muitos exemplos que podemos ver, mas nesse caso se trata de um governante que consegue articular o confucianismo e as ideias novas. Consegue uma negociação, ok? O confucianismo, de fato, acabou cedendo a essas questões, né? E entendendo que a China tinha que se modernizar, que já não tinha mais possibilidade de continuar naquele esquema monárquico e tudo a mais. Tem muitos exemplos possíveis, mas em qualquer caso se fala de uma ação correta, de uma gestão correta, né? De planejamento, 3 dias antes, 3 dias depois, paciente, cirúrgico e efetivo, ok? Não é alguém que chega e que impõe pela força a sua posição, não, é alguém que negocia, é alguém que tem cintura política, é aquele que pode negociar as coisas para que tudo possa ir para frente e ninguém morra. Ou para onde vai? Linha 5, complementar seria o 57. Zoom sobre zoom, suavidade, 3 dias antes, 3 dias depois. Zoom é vento sobre vento. O primeiro vento dá as ordens, o segundo vento as executa. É uma penetração suave, distribui os seus mandamentos, e no segundo vento executa os negócios. De novo, a questão dos negócios, da negociação. E o hexagrama nuclear do 57 é o 38, antagonismo, consegue superar o antagonismo, então a situação fica concluída. Ok? Linha 6. Linha 6 tem uma situação que se trata de uma pessoa que não está ao serviço de reis, não está ao serviço do tempo profano, vamos dizer assim. Não existe um tempo profano, um tempo sagrado, tudo tempo sagrado, mas, para entender, não está com as coisas triviais da vida, está para coisas mais profundas. É a linha da sabedoria. E não esquece que, do ponto de vista do I Ching, sabedoria, divinidade, espiritualidade, ética e moral vão juntas. A ética não é um assunto humano, é um assunto espiritual, é um assunto divino. Ok? Por isso que o I Ching pode ser seguido por pessoas que não necessariamente acreditam em um Deus de salvação, sabe? Em um Deus, né, que vem, que salva todo mundo. Não, tem muita gente que segue o I Ching que é ateia, ou que é ateia desse ponto de vista. Acredita em uma
em uma inteligência, mas não necessariamente do ponto de vista das religiões que propõem um ser que governa tudo, né? Então não está ao serviço de questões triviais, não está a serviço de reis nem de príncipes, não está a serviço do tempo parcial, está ao serviço do tempo histórico. Está no topo da montanha, está no topo de quem? Está por cima das circunstâncias e das causas fundamentais. Está inclusive quase fora da questão da posição. Então é um exemplo, é uma pessoa que consegue ser um exemplo a imitar. Por isso, esse exemplo, esse modelo que a pessoa consegue construir é ético e é sobre si mesmo. Mas é sobre si mesmo, mas é para todo mundo e para toda época. É ver a coisa do ponto de vista transcendente, do ponto de vista ético. É ver a coisa do ponto de vista mais elevado que a gente possa ver. No fundo, no fundo, no fundo, olha, eu tive uma situação numa época da minha vida que eu achava que tinha que trabalhar na política porque era o único jeito de solucionar, melhorar o mundo, né? Todos jovens que resolver os problemas do mundo, né? E em um momento dado eu vi que não, eu vi que a política, infelizmente, é um dos caminhos, né? Mas não era o meu, não era o meu. Porque eu vi que eu estava vendo problemas que não eram políticos, eram éticos, eram espirituais, eram de índole moral. E se você vai analisar, cada um dos problemas de corrupção que nós temos, cada um deles tem uma origem de falta de ética, de falta de moral, né? Ninguém precisa que ninguém fale o que está bem, o que está mal. Todo mundo sabe. Uma criança de 10 anos já sabe, né? Então, é um sábio que não se retira, constrói alguma coisa, sabe? Um legado civilizacional. O rei Wen, que, né, escreve de alguma forma o I Ching, né? Não se retira, não se retira. É como, por exemplo, no caso do hinduísmo, do budismo e em certa medida também o taoísmo, ou alguns taoístas têm essa tendência de se retirar. Não, nesse caso não se retira, como Confúcio. Confúcio tinha essa crítica para com o budismo em primeira instância e o taoísmo em segunda instância, que é tipo, você se salva você, mas você não está nem aí para os outros. Então como que é? Aonde que está essa ética, essa solidariedade, esse pai de todos nós? Não se realiza. Essa era a crítica de Confúcio com respeito ao budismo, por exemplo. Então aporta, esse sábio aporta desde um nível superior, desde um nível medular, desde um nível mais permanente. Então você tem que analisar a situação ética do seu assunto. Aquilo que você perguntou, se você tira essa linha, você precisa analisar do ponto de vista ético, do ponto de vista medular do apodrecimento. Porque tem alguma coisa na médula que está no centrinho, que está apodrecendo. Por isso que o governante tem que ser paciente, tem que ser cirúrgico e tem que ser efetivo, né? Então esse modelo que você vai construir sobre si mesmo é para todo mundo e é para toda época, é ético, aporta em um nível superior, ok? No 46 diz trabalha sem temor, é a subida, é aumento, é a subida, é ir para cima, né? O pequeno que vira grande. Às vezes as questões éticas aparecem como coisas pequenas, mas é como o átomo, é pequeno, mas depois é o tijolinho, né? Sem tijolinho não tem cosmos. Bom, isso pelo menos se acreditava. Agora a coisa está um pouquinho mais em discussão. Mas, basicamente, se trata de trabalhar sem temor, fazer do pequeno, o pequeno vira grande, né? Gente, estou sem saliva já, mas eu já estou concluindo. O pequeno vira elevado, elevar o pequeno até aquela coisa virar grande, é uma atitude de entrega total. E no 54, de novo, vemos o mesmo texto. Pela eternidade do fim, reconhece
o perecível, ok? Pela eternidade do fim, reconhece o perecível. Então, no final das contas, a gente, se entendemos que o I Ching é algo que deve ser entendido como um equilíbrio a longo prazo, você tem que fazer que esse paradigma atravesse totalmente na transcendência, na meritocracia, a ética, a ética, a ética. Vai vendo, todo mundo sabe o que está bem e o que está mal. Um exemplo, por exemplo, dessa linha, poderiam ser vários personagens. Marco Aurélio, para não falar sempre da China. Marco Aurélio, imperador romano, né? Estava gestionando um império decadente, Exarama XVIII, um império que estava apodrecendo, e escreve as meditações para deixar uma herança ética que poderia, talvez, reiniciar, reinstalar o que ele falava de república, né? Vemos, por exemplo, o caso de Aristóteles, quando escreve Ética a Nicômaco, a herança que deixa, né? Aquela última coisa que a pessoa, depois de ter visto tudo, e diz, olha, é tudo uma besteira, o único que importa é isso. É a mensagem final, é aquela palavra que você diz antes de dar o último suspiro, sabe? Aquele te amo, quando você está com alguém que você ama e a pessoa está indo e, sabe, aquela última palavra. Então, no caso, por exemplo, voltando à China, Confúcio reunindo os textos do I Ching. É algo que transcendeu completamente ao próprio Confúcio, gente. Estamos falando de 2.500 anos já de transcendência. O I Ching é um dos poucos livros que sobreviveu das épocas antigas da China. Muitos foram queimados. Muitos foram queimados. Que pena, né? Muita coisa foi queimada, gente. Mas é Confúcio escrevendo Analectas, é Confúcio instalando a cultura, instalando a cultura da meritocracia que atravessa a médula de cada chinês hoje em dia. É Lao Tse deixando o Tao Te Ching para nós. Inclusive, até eu mesmo fazendo isso. É o mesmo tipo de estímulo. É quando você pensa em algo que transcenda, que não é para você. A gente consegue ser verdadeiramente éticos quando a gente não tem egoísmo nenhum. Essa é a posição. É quando você faz algo que não é para você, que é para os outros. É um legado, é algo que transcende, é algo que dá sentido à vida de aquele que se vai. Em algum momento se vai. Em algum momento eu vou ir embora. E o que vai ficar? Bom, provavelmente vão ficar algumas fichas técnicas, os vídeos provavelmente vão se perder. Não importa, mas se passou para uma pessoa, pode passar para mais. O I Ching, gente, tem que ser concebido como muito mais que uma revolução. Agora tem muita gente falando de revolução, revolução, revolução. Eu acho que já não alcança mais, sabe, uma revolução. A gente tem que entrar em mutação. Osho falou isso em um... Eu não lembro exatamente se foi em algo que ele falou, escreveu, sinceramente não lembro. Mas ele falou isso. A gente já não alcança mais com uma revolução. Agora precisamos de uma verdadeira mutação. E a mutação tem que ser feita nesse nível. Então, gente, espero ter explicado bem. Eu sei que fica um pouco comprido, mas é desse jeito mesmo, gente. Porque para falar disso, sabe, não pode ser feito com esses ritmos comerciais de hoje para lograr visualizações e likes e toda essa besteira que está condicionando tudo, sabe? Os canais de comunicação alternativos estão se corrompendo, estão apodrecendo por causa de que? De uma cobiça, porque você não está fazendo um vídeo para informar uma coisa, você está fazendo um vídeo para fazer grana. Então o seu yang, o seu intuito é outro, está mentindo, lisa e chanamente. Eu entendo a necessidade de todo mundo, eu também tenho, mas esse hexagrama 18 é muito mais importante para nós nesse momento que esse hexagrama 17. Porque a nossa civilização, da qual nós somos reféns, está aqui, ó. E não está trabalhando muito bem, não. Mas tomara que mude. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Até mais.